Graça e paz a todos aí do YouTube, os meus inscritos. Me chamo Edmilson Rodrigues e hoje estarei trazendo para vocês um assunto, um estudo que é até meio polêmico o tema, mas vou provar para vocês na palavra de Deus que Jesus não volta. Eu até botei no meu título aí uma pregação que dá dinheiro, só para chamar sua atenção, porque é uma mensagem que vai contradizer tudo aquilo que você já ouviu até hoje, que a religião aprisionou você, amedrontou você até hoje. Mas nesse momento eu estarei orando ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, para que Ele direcione tudo aquilo que vai ser falado nesse momento. Papai nosso que estás no céu, santificado seja sempre o teu nome, papai. Quero lhe pedir que o Espírito Santo nos conduza, me conduza aqui, meu Pai, com a Tua palavra, me usa com poder e grande glória, porque eu vou usar a Tua mensagem. Vá e abra os olhos daqueles ainda que estão com os olhos vendados, meu Pai, preso à religiosidade, preso à religião, meu Pai. Que faça ser compreendido, meu Pai, tudo aquilo que vai ser falado aqui. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Então, como eu havia dito, é uma mensagem que, se for pregada, isso não vai gerar lucro. Se for pregada, vai criar, assim, muito problema para a religião, não para você. Para você não. Hoje eu creio que o Espírito Santo vai estar abrindo os seus olhos, a sua mente para esse entendimento. Não acredite no que eu estou falando, pesquise, estude, leia a palavra pausadamente, respeitando ponto, parágrafo, enfim, para você entender. Temos que fazer igual os bereanos. Paulo pregava, os bereanos consultavam para ver se realmente o que ele estava sendo dito era verdade. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que Jesus não volta, tá? Você deve ter ouvido durante todo o decorrer da sua vida: Jesus vai voltar, mas tem a segunda vinda. Mas quem é você que chegou agora para desconstruir aquilo que a religião construiu? Eu não. Quem vai desconstruir é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Não tem nada para desconstruir. Já estava desconstruído há muito tempo, só que tem que ter coragem para dizer aquilo que Deus já estava revelado na palavra de Deus. Simplesmente muitos viram e se calaram porque gerou muito lucro, outros realmente não sabiam e não sabem, tá bom? Então a gente precisamos entender qual é a verdadeira e qual foi a verdadeira missão de Jesus Cristo aqui na terra. Por quê? Jesus teve que morrer numa cruz? Porque Deus enviou seu Filho unigênito para salvar a humanidade. O que estava acontecendo? O que aconteceu com o mundo? Por que isso? Porque o início é lá no Gênesis, quando Adão tinha o privilégio de ter esse diálogo todos os dias com Deus. Houve uma desobediência, Adão desobedeceu a Deus, e como Deus não compactua com o pecado, Deus é santo, Deus é puro, após o pecado de Adão, houve uma separação entre o homem e Deus. Então, aí entrou a morte, né? O pecado original de Adão, a morte. Então essa morte, quando entrou, houve essa separação, ou seja, o espírito naquele momento ficaria preso no túmulo. A alma, corpo e espírito não voltava mais para Deus. O homem ficava ali eternamente, iria ficar eternamente preso. O seu espírito não voltava para Deus. Então houve essa necessidade de Jesus nos libertar, morrer numa cruz que estava preso no Hades, no Sheol, no inferno, que se chama sepultura,
após a cruz, nós voltamos a ter essa conexão direta com Deus, nosso espírito foi liberto da morte e hoje eu e você temos o rico privilégio de quando nós morrermos, nosso espírito vai voltar para o Pai. Antes da cruz, antes de Jesus vir aqui, isso não acontecia, tá? O espírito ficava aprisionado juntamente com o corpo na sepultura, que o judeu vai chamar de inferno, que o judeu vai chamar de Sheol, que traduzido é sepultura. Então, por isso eu estou lhe dizendo, nessa contradição, uma pregação que não gera dinheiro. A religião aprisionou e continua aprisionando a muitos, porque a finalidade da religião é colocar culpa, é colocar medo e criar pânico. Isso é o intuito da religião. Então, e quando você coloca uma perspectiva ou cria uma falsa esperança, ou até mesmo uma esperança, gera o quê? Uma expectativa, opa, alguém vai chegar. E para se alguém chegar, eu tenho que fazer algo, porque quando ele chegar, ele tem que me ver o quê? Bem, seguindo tudo aquilo que ele deixou. O que eu estou dizendo com isso? Foi-se pregado e é-se pregado durante anos e ainda se prega hoje que Jesus vai voltar. E se você não andar da forma que tem que andar como a Bíblia manda, você não vai. Se você não der o dízimo, você, além de ser amaldiçoado, se Jesus vier, você vai ficar. Então, ouve-se as mensagens de pânico o tempo todo. Não estou dizendo aqui que eu aceitei, eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu vou fazer o que eu quero. Não, nós temos uma liberdade sim, mas uma liberdade condicionada. Condicionada. A gente não pode cometer o pecado de perder o alvo que é Jesus Cristo. Tá? A gente tem que fazer realmente aquilo que não viver uma vida desregrada, não. Viver uma vida aquilo que a Bíblia manda, respeitando, amando, tudo aquilo que vai contra a carne, como diz em Gálatas capítulo 5. Homicídio, corrupção, adultério, nada disso. Isso tudo Deus realmente abomina. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você, gente. Eu não sou ateu, não sou herege, antes que venha falar por aí. Sou um filho de Deus, tá? Cristão, seguidor de Jesus Cristo. Creio na palavra que é viva e eficaz. Creio, como diz João capítulo 5, versículo 24, creio na palavra, creio que ele veio, Jesus veio, ressuscitou, e está vivo e reina dentro de mim, tá bom? Então, é sobre esse aspecto que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou estar lendo aqui Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação, para tirar os pecados de muitos, não de todos, de muitos. Então, o que Paulo está escrevendo aqui está antes do ano 70 depois de Cristo. Essa missão que Jesus veio, nos libertou e nos salvou. Jesus houve essa necessidade de voltar à segunda vinda, que foi na queda do templo de Jerusalém, porque em Mateus 24, ele faz uma profecia, ele fala enquanto carne estava, enquanto filho do homem estava, para os seus discípulos, que ele iria voltar à segunda vinda sim, para resgatar, porque a palavra foi dita e teria que cumprir aquilo que Jesus havia dito.
Então a gente tem que deixar uma coisa bem clara: o Hebreus foi escrito para os judeus, tá? Então a gente precisa entender muito bem isso. Todos que vivem na graça, no que diz respeito à vida espiritual, estamos apoiados nas cartas de Paulo. Paulo escreveu aos gentios, porque na verdade existem duas mensagens no Novo Testamento. A primeira mensagem é para os judeus convertidos, e quem pregou foi Pedro, Tiago e João, que eles chamam do evangelho da circuncisão. A segunda mensagem foi para os gentios, e quem pregou foi Paulo. Ele pregou o quê? A incircuncisão. Na vida espiritual, nós estamos pautados nas cartas de Paulo, seguindo a doutrina dada por Paulo. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Paulo está escrevendo aos hebreus que moravam em Israel, que aguardavam o juízo que iria acontecer no ano 70 depois de Cristo, porque quando eles morriam, como havia dito no início, os seus corpos, sua alma, seu espírito ficavam presos na sepultura, que eles chamavam de inferno, Sheol no hebraico. Hoje, quando aqueles que estão em graça morrem, não entra em juízo, seu espírito volta direto para Deus, com o corpo já glorificado. É isso mesmo, nosso corpo fica, como diz em Eclesiastes capítulo 7, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Antigamente não tinha isso. Depois da cruz, depois da segunda vinda, que nós voltamos a ter essa liberdade de voltar para o Pai. Não existe que Jesus iria voltar a terceira vez. Esse negócio de terceira vez não existe. A primeira vez foi quando ele veio aqui, filho do homem, carne, pregou, depois morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Depois, ele veio no ano 70, que é a segunda vinda, entendeu? Como está em Mateus 24, aconteceu todos aquele evento, a trombeta tocou, aqueles corpos ressuscitaram, aqueles que estavam mortos voltaram a ver a sua família. Isso está tudo descrito em Mateus. Então, que vinda é essa que Paulo está dizendo? Essa segunda vinda que Paulo está dizendo aqui. De onde tiraram essa informação que Jesus viria pela terceira vez? Tiraram em Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 26, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo judeu, o povo dali de Daniel. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá e a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. As 70 semanas eram do povo de Israel. Nós não somos judeus. O texto está falando com Daniel sobre os soldados romanos que destruiria a cidade e o templo. Esse santuário, é o templo de Jerusalém. E Jesus confirmou isso em Mateus 24, 29 e 34. Leamos. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e a outra extremidade do céu. Em Marcos capítulo 13, versículo 28 a 37, também vai dizer isso. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, aquela geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Se está próximo, se hoje, um exemplo, se hoje é segunda-feira, próximo até sexta-feira ainda está próximo. Entendeu? Se hoje é 2024, 2025, está próximo. Se está à porta, então está bem próximo. E precisamos entender, eu tenho um vídeo que eu ensino sobre isso, a respeito de como ler a Bíblia. Nós precisamos entender o que é uma geração, quanto tempo dura uma geração. Uma geração ela dura 40 anos. Não é dizer que você nasceu e vai morrer com 40 anos, não. Uma geração vai passando pela uma outra geração. Ou seja, eu estou com 48 anos, ou seja, já passei da minha geração, estou entrando numa outra geração. E uma geração hoje, o máximo que se a pessoa chegar, a grande maioria, é 70 a 100 anos. Uma geração não passa mais do que isso, ela se acaba com 100 anos. Então aquela geração que Jesus está falando não é a minha geração, não é a sua geração, está bem claro na Bíblia, é aquela geração. Deus nunca comparou a figueira com o povo de Israel. A comparação é com a oliveira. A figueira se tornou infrutífera no monte em Israel quando Jesus disse: nunca mais nascerá fruto de ti, que dá fruto agora a todo aquele que sobre a graça. É eu e você que damos frutos hoje. E Jesus está falando os sinais que aconteceria antes da sua vinda como justiça. E esses são os discípulos, significa que eles iriam ver aquele acontecimento que Jesus havia dito. Eram os discípulos que iriam ver todo aquele acontecimento. Significa que aquela geração da época de Jesus, como já falei isso, essa era a segunda vinda. Mesmo que seja difícil para mim e para você, que para mim já não é mais, porque o Espírito Santo já me revelou, já abriu os meus olhos, mas eu ainda creio que Jesus disse. Pode ser difícil para você, mas creia, foi Jesus que falou, não foi ninguém. Como está escrito em Mateus 26, 62 e 64. Levantando seu sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Jesus, porém, guarda em silêncio. Insistia no sumo sacerdote. Disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está falando que aquele sumo sacerdote iria ver o acontecimento que aconteceu no ano 70. Hoje não temos sumo sacerdote. Temos sumo sacerdote? Não. Então Jesus está falando com quem? Com aquele sumo sacerdote que ele iria ver, e tanto é que viu. O fato já aconteceu. Ele está falando com o sumo sacerdote. É por isso que nós temos que se ater naquilo que nós estamos lendo. Ele estava falando com o sumo sacerdote daquela geração que eles viriam ver. E tanto é que viram. Por que Jesus disse que eles iriam ver? Vamos ler aqui Mateus 16, 27 a 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provaram a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Jesus afirmou que viria pela segunda vez e veio. Essa é a vinda que Paulo está falando. Em Apocalipse 1,7 vai dizer também. Mateus 10:23 vai dizer o seguinte: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Apocalipse foi escrito naquela geração. Apocalipse 1,7 confirma que Jesus disse em Mateus 24:14, o fim daquela geração. Leiamos: eis que vem com as nuvens, em todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Até os soldados que transpassaram a lança em Jesus, viria Jesus voltar. E João estava apontando para aquela geração antes do ano 70 depois de Cristo. Então, até aqueles soldados que transpassaram Jesus, viria a seu retorno pela segunda vez. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E esse fim era daquela geração. E esse mundo era Israel, o centro do mundo e as cidades vizinhas que está dizendo aí. E esse mundo aí é mundo habitável. Oikunonene, que é no grego, que significa mundo habitável. Então, naquela geração, todo mundo que é o Israel e toda a cidade vizinha foi empregada assim. Em Romanos 10:18 digo: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até o confim ao mundo. Esse mundo é um mundo habitável, como eu acabei de dizer, que é o grego oikunene. Está mais confirmado que foi pregado a todo mundo. Em Colossenses 1:5-6, que diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceis a graça de Deus em verdade. Em Colossenses 1:23 vai dizer: se na verdade permaneceste fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então já foi pregado aquela toda criatura. Permanecer firme é aquela perseguição que ele estava passando sobre o Império Romano daquela época. O Evangelho foi pregado a toda a criatura daquela geração. Pedro, Tiago, João para os judeus e Paulo para os gentios. E nesta geração não foi pregado, mas naquela sim. O nosso chamado é levar o Evangelho para toda a geração, porque naquela Jesus já veio. Todos os apóstolos estavam anunciando a vinda de Jesus naquela época. Foi no ano 66 depois de Cristo, com a invasão do Império Romano em Jerusalém. Em 2 Coríntios 1:8 vai dizer: está confirmando que eles estavam passando pela grande tribulação que começou no ano 66 depois de Cristo, por Nero, que decapitou Paulo, Vespasiano e seu filho Tito. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mas do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós em orações por nós, para que, pela mercê que muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dada a graça a nosso respeito. Paulo não viu essa segunda vida porque ele foi decapitado no ano 66, 67, depois de Cristo. Ele não viu. Foi decapitado por Nero. E essa leitura que eu acabei de dizer foi estar em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, até o versículo 8, de 6 a 8. Então, o segundo aqui.
Versículo 1, 5 a 6, já li para vocês, por causa da esperança que vos está reservada no céu, que é a esperança, que é essa segunda vinda. Colossenses 1, 23, se você permanecer firme, lógico, essa firmeza que ele está dizendo é da perseguição a respeito de Nero. Acabei de ler agora para vocês, foi 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 10. Estarei lendo também Tiago 1 a 3. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, acerca de provas e tentações, meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 1 Pedro 4,12, que diz: Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Todos eles estavam anunciando, tanto Pedro, Paulo, Tiago, João, estavam anunciando essa perseguição que deveria estar firme, que era a perseguição do imperador romano, Nero, Vespasiano e seu filho Tito. Para o judeu, Paulo para os gentios e Pedro, Tiago e João para os judeus. Mas foi Jesus que havia dito que eles iriam passar por essa grande tribulação. Por isso que por parte deles tinha que haver a perseverança. Nós não somos salvos por perseverar, nós somos salvos pela graça. Essa tribulação aconteceu, como havia dito, pelo imperador Nero, por isso que eles deviam perseverar. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, vai dizer: E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Todos esses textos lidos, escritos por eles, estavam anunciando a segunda vinda de Jesus no ano 70 e confirma que eles estavam passando pela grande tribulação. Paulo também anunciou a vinda do Senhor, como está escrito em 2 Tessalonicenses 1, 3 a 9. Leiamos: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de nós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Esse também está igual ao texto de Lucas, capítulo 21, 22 e 23. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas as das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Este juízo foi para os judeus, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Então, reformulando, Pedro, Tiago e João pregou para os judeus e Paulo para os gentios. No versículo 20 vai dizer que os que estiverem na Judéia, um exemplo, se Jesus voltar, como eles pregam por aí, como é que eu vou ir para a Judéia se eu estou no Brasil? Pensa nisso. Jesus volta, aí está dizendo aqui: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Peraí, como é que eu vou sair daqui, vou lá para a Judéia e vou fugir para os montes? Fica meio que não faz sentido isso.
Tanto é que está falando claramente para o juízo para os judeus, aqueles que desobedeceram, aqueles que foram totalmente desobedientes a Deus, amando e adorando os ídolos ao invés de adorar o nosso Deus. Pedro e Paulo viviam na mesma geração e pregavam a mesma mensagem. 1 Pedro 4, 7 e 17. Vou ler até uma mulher. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiar em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vos sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete e negocie negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, mas antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Essa casa de Deus aqui, que Tiago está falando para os judeus, era o templo de Jerusalém, porque Pedro estava pregando para os judeus. Em 1 João 2,18 fala a mesma coisa. Filhinhos, é já na última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é a última hora. O anticristo é todos aqueles que estão contra a palavra, todos aqueles que estão contra Cristo. E naquela época era o Império Romano, cujo imperador era Vespasiano e o general Tito. Em Lucas 21:20 fala da profecia que iria acontecer no ano 70. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. O evento já aconteceu na Judéia e Jesus não vai voltar a terceira vez. Não existe lago de fogo. Esse anticristo é o sistema que aprisiona, que coloca culpa, que cria pânico em você. Dizendo a palavra de Jesus como se não vier para a igreja, palavras como essa assim: se você não vier para a igreja, você vai para o inferno. Se você não estiver na igreja e Jesus voltar, você vai ficar. Se você não der o dízimo, não contribuir com o dízimo, que é a lei, você, além de ser amaldiçoado, você vai ficar. Então, foram criando mensagens de pânico, a pessoa fica naquela expectativa que ninguém quer morrer sem Deus, então as pessoas vão cumprindo aquilo que a religião intima e que amedronta o povo, na verdade é essa. Então, com isso, muitos líderes religiosos ficaram milionários, estão ficando a cada vez mais milionários ainda. E não, peço a você, não patrocine isso, não faça disso um negócio como já está. Pregador que vai pregar não deve cobrar, porque a palavra não é dele, a palavra é de Deus. Você também tem competência para pregar também, é só ler, é só estudar, que o Espírito Santo também vai te usar. Pregue a verdade, homens ficando ricos com a mensagem de Deus. Hoje virou um comércio isso. É triste eu estar falando isso, mas é uma grande verdade. Então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 vai dizer: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo
o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Próximo é logo ali. Então, o que João está falando aqui é sobre o acontecimento que realmente aconteceu no ano 70. O texto é bem claro em dizer que está próximo. Então, o juízo já aconteceu no ano 70. Em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 13, vai dizer: e vi um grande trono branco, e estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra, e o céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, e grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abrindo seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Esse juiz foi o filho do homem que veio no ano 70, depois de Cristo, para os judeus. Os judeus foram julgados no ano 70. Na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 9, diz que está próxima. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Se está próxima, porque ele não veio ainda. O que é próximo? Próximo é algo muito próximo. Já estamos em 2024. Então isso não é próximo, já passou demais. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Quem está à porta, entra logo, não é isso? Esse juízo vai por os judeus, que aconteceu naquela geração e se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Mateus 24, 33 vai dizer: igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas. Versículo 34: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então aconteceu. Esta geração que Jesus está falando é aquela geração. Então não deveria passar. Então realmente não passou aquela geração. A igreja hoje não vai passar e não está sob o juízo. E essa perseverança que diz em Hebreus 10, 36, 37 é sobre a tribulação do Império Romano, onde Nero decapitou Paulo, Pedro foi morto de cabeça para baixo na cruz. Por que necessitar de paciência para que depois haver de feito a vontade de Deus, passar e alcançar a promessa? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Entendeu? Agora, não vai tardar. Ele está dizendo, não vai tardar. Então já aconteceu. Em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, fala sobre a testemunha, mas as testemunhas foram os apóstolos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas. Eles vão ser testemunhas. Ser-me-eis. Olha só o que está escrito: ser-me-eis, ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, e não no Brasil e até os confins da terra. Daquela terra, da Samaria, da Judéia, eles seriam testemunhas. Não existe terceira vinda. Paulo deixou claro que ele veio dentro do contexto do ano 70 depois de Cristo. Já estamos reinando em vida, e quem entrou em juízo foi os judeus, foi o povo de Israel. Eu e você, aqueles que aceitaram a Jesus, que receberam Jesus, já está reinando em vida. Como diz em João capítulo 5, versículo 24, que eu recitei no início: na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem entrou em juízo foi Israel. Então não tenho que fazer nada, simplesmente ouvir a palavra e crer naquele que enviou.
É lógico, volto a dizer, é uma liberdade também condicionada. Não vai sair fazendo tudo por aí e dizer que eu estou dizendo que você pode. Não. É uma liberdade condicionada dentro daquilo dos parâmetros que a Bíblia diz. Eu vou deixar uma palavra aqui também em Filipenses, que é muito pregado, capítulo 3, versículo 21, que diz assim, vou começar no 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Esse corpo de humilhação que Paulo está falando é que naquela época, naquele momento, antes da vinda, você morria e seu corpo não voltava para Deus. Então isso era como um corpo de humilhação. Teu corpo, tua alma, teu espírito ficava ali, ou seja, teu espírito não voltava para Jesus. Então, o corpo, quando Jesus veio no ano 70, o corpo foi transformado, foi um corpo glorificado, e quando eu toda aquela pessoa que morre em Cristo, o seu espírito volta para Deus já com o corpo glorificado. Então quero dizer para você hoje, não fique mais amarrado, preso à religião e a líderes religiosos. Creia, Jesus é o único Salvador e Ele não vai voltar. Nós que vamos até Ele. Creia nisso em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém.